As palavras, as unidades fundamentais da comunicação humana, possuem um poder oculto surpreendente. À medida que nos aprofundamos no estudo das palavras, descobrimos que elas não são meras ferramentas de comunicação. Elas possuem o poder de moldar nossa realidade, influenciar nossas ações e afetar o mundo ao nosso redor. Ao longo da história humana, as palavras têm ocupado uma posição sagrada e reverenciada nos corações e mentes de indivíduos e civilizações inteiras. Em várias culturas e sistemas de crenças, as palavras foram consideradas mais do que meros veículos de comunicação. Elas foram vistas como a personificação da sabedoria divina e da verdade espiritual. Esses símbolos e sons não são arbitrários, mas são vistos como uma ligação direta com o profundo, o transcendente, o ascendente e o sagrado. Em muitas religiões, as palavras são sinônimos do próprio divino. A palavra de Deus, falada ou escrita, é considerada a força criativa por trás do universo. Por exemplo, no cristianismo, o Evangelho de João começa dizendo que, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esta declaração ilustra a crença de que as palavras têm o poder de trazer à existência, moldar a realidade e revelar o plano divino. As palavras também nos concedem a capacidade de articular nossos pensamentos, emoções e atitudes. Ao fazê-lo, as palavras se tornam a ponte entre os mundos interno e externo dos indivíduos. Nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos são expressos através deles, formando conexões com outras pessoas e criando um senso de comunidade. Através da linguagem, expressamos amor, transmitimos empatia e inspiramos esperança. No entanto, é nas nuances da linguagem que descobrimos sua complexidade e potencial, tanto para a iluminação quanto para a ofuscação. A importância de compreender os significados precisos e as aplicações das palavras em nossa vida cotidiana é clara. Embora as palavras sejam nossas principais ferramentas de comunicação, elas carregam limitações inerentes que intrigam filósofos e pensadores há séculos. Uma das restrições fundamentais da linguagem é sua incapacidade de capturar totalmente a profundidade e a complexidade dos pensamentos e experiências humanos. As palavras, por sua natureza, simplificam e categorizam a realidade, reduzindo a riqueza da experiência vivida a símbolos e sons discretos. Esta limitação é expressa de forma pungente no antigo ditado: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Em outras palavras, existem facetas da experiência humana que a linguagem simplesmente não consegue transmitir adequadamente. Esta limitação torna-se ainda mais aparente no reino das emoções e sensações. Como alguém pode encapsular a profunda alegria de um momento transcendente, ou as profundezas da tristeza pela perda de um ente querido com meras palavras? O poeta John Keats referiu-se a esta limitação como a capacidade negativa, a capacidade de aceitar a existência de ambiguidade, incerteza e mistério diante da inadequação das línguas. Além disso, as palavras são inerentemente subjetivas, muitas vezes carregando conotações e interpretações que variam de pessoa para pessoa, cultura para cultura. Essa subjetividade pode levar a mal-entendidos e falhas de comunicação, pois as palavras podem evocar diferentes respostas emocionais ou associações mentais para diferentes indivíduos. A imprecisão da linguagem torna-se particularmente evidente quando lutamos com conceitos abstratos, tentando articular ideias que transcendem as fronteiras do concreto e do tangível. No mundo antigo, as palavras não eram vistas como meras ferramentas de comunicação, mas como canais para poder e influência extraordinários. Várias culturas ao longo do tempo reconheceram a magia inerente tecida em palavras e sons, que elas aproveitaram para fins práticos e místicos. Essas civilizações acreditavam que combinações específicas de palavras em tons com intenção possuem o poder de moldar a própria realidade. Um exemplo notável da crença na potência mágica da palavra pode ser encontrado na prática de encantamentos e feitiços no Antigo Egito, Grécia e Mesopotâmia. Indivíduos invocavam divindades específicas,
ou invocavam forças divinas através de palavras e rituais meticulosamente elaborados. Vários encantamentos foram usados para proteger contra espíritos malignos, curar os doentes e até mesmo controlar a natureza. A palavra falada era considerada um canal para o reino divino, onde as forças cósmicas podiam ser influenciadas pelas intenções por trás das palavras. Cada palavra que pronunciamos, quer percebamos ou não, desencadeia uma cadeia de consequências vibratórias. Este conceito, enraizado na sabedoria antiga e na física quântica, sugere que as palavras não são meras vocalizações, mas carregam energia e ressonância. Palavras positivas emitem frequências de harmonia, enquanto palavras negativas contribuem para a carga vibracional da negatividade em nossas experiências pessoais e coletivas. A ideia de consequências vibratórias se alinha com a antiga crença no poder dos mantras e afirmações. Acredita-se que os mantras, que consistem em sons específicos ou palavras repetidas ritmicamente, criam padrões vibracionais que podem trazer mudanças desejadas na consciência e na realidade. Por exemplo, uma pessoa que repete repetidamente a afirmação "Eu sou amado" pode estar enviando uma frequência de amor ao universo, que pode, em última análise, atrair mais amor para sua vida. É essencial reconhecer que nossos pensamentos e emoções estão intrinsecamente conectados às palavras que usamos. Quando pensamos ou sentimos algo, estamos emitindo frequências vibratórias que podem afetar nosso mundo ao nosso redor. Assim, as palavras que usamos têm o poder de moldar nossas vidas individuais e o destino coletivo da humanidade. Quando escolhemos nossas palavras com consciência e positividade, podemos contribuir para um mundo de compreensão, harmonia e mudança. Aqui estão algumas dicas para usar as palavras com mais poder e propósito. Seja claro e conciso em sua comunicação. Evite usar palavras ou frases desnecessárias ou confusas. Suas palavras devem ser claras e diretas, para que seu significado seja facilmente compreendido. Use linguagem simples e direta, evitando jargões ou termos técnicos desnecessários. Se você estiver falando com alguém que não é familiarizado com um determinado termo ou jargão, explique-o. Seja honesto e autêntico em suas palavras e ações. As pessoas podem dizer quando você está sendo desonesto ou artificial. Seja verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Use palavras positivas e edificantes que expressem amor, compaixão e esperança. As palavras positivas criam uma atmosfera de positividade e esperança. Elas podem inspirar e motivar os outros. Evite palavras negativas e destrutivas que expressem raiva, ódio e medo. As palavras negativas criam uma atmosfera de negatividade e pessimismo. Elas podem desencorajar e desmotivar os outros. Lembre-se, as palavras são poderosas. Use-as sabiamente. Aqui estão alguns exemplos de como usar as palavras com mais poder e propósito. Em vez de dizer "eu não posso", diga "eu posso tentar". Em vez de dizer "isso é impossível", diga "vamos descobrir uma maneira". Em vez de dizer "eu sou um fracasso", diga "eu aprendi com meus erros". Em vez de dizer "eu odeio você", diga "estou com raiva de você". Em vez de dizer "isso é ridículo", diga "eu não concordo com isso". Ao usar palavras positivas e edificantes, podemos criar um mundo mais positivo e edificante. Podemos inspirar os outros a serem melhores versões de si mesmos. Podemos contribuir para um mundo de paz, amor e compreensão. As palavras são poderosas. Use-as para o bem.